Dimensional Sovereign capítulo 80 e 81. Guerra dos Soberanos Totais parte 2. Kang Junho foi encoberto com uma luz brilhante e apareceu em uma sala diferente. Era um espaço fechado. E havia um círculo mágico oscilando no chão. A luz avermelhada da gema de ressurreição também estava presente em um canto da sala. Parecia a sala de treinamento na sede do exército. Soberano Luca. Do Exército 439. Bem-vindo à Guerra dos Soberanos Totais. Uma voz foi ouvida. Aparentemente vinda de todos os lugares. Você vai agora competir com os outros Soberanos Totais na Guerra dos Soberanos Totais. Vamos selecionar 10 candidatos para se tornarem comandantes. Depois disso, Kang Junho foi novamente cercado por uma luz. Quando a luz desapareceu, ele se viu de pé dentro de um círculo mágico. Em uma área aberta. Aos pés de Kang Junho. Letras com as palavras, Soberano Luca, estavam brilhando. Lava ardente circundava aquela área. Mas felizmente ele não sentia o calor vindo dela. Isto é um duelo. Você deve duelar um total de 50 vezes. Os adversários do duelo serão selecionados aleatoriamente entre os soberanos totais. Você não irá enfrentar o mesmo adversário 2 vezes. Uma vez que os duelos estiverem terminados. 10 candidatos a comandante serão selecionados com base no maior número de vitórias de cada um. Você vencerá o duelo se matar seu oponente ou empurrá-lo para fora da arena. Você receberá 2 pontos por cada duelo vencido. Você perderá 2 pontos por cada duelo em que for derrotado. No caso de um empate, não haverá nenhuma adição ou subtração de pontos. Inesperadamente, aquilo não era um torneio no estilo mata-mata. O adversário seria determinado aleatoriamente e pontos seriam conferidos com base na vitória ou derrota. Apesar de ser um modelo de competição difícil, era uma maneira mais racional para determinar verdadeiramente quem eram os mais fortes. A desvantagem de um estilo de torneio mata-mata era que o perdedor seria eliminado, não importando as condições do combate. Por exemplo, o mais forte e o segundo mais forte poderiam acabar se enfrentando logo de cara, fazendo com que um deles ficasse de fora dos primeiros lugares, embora tivesse o segundo maior poder. Portanto, uma pessoa que era menos qualificada do que aquele que caiu fora podia se tornar um dos 10 comandantes. Aquilo era menos provável se o método de pontuação por vitória fosse usado. Seria natural para os competidores mais fortes manter uma pontuação elevada se eles duelassem aleatoriamente 50 vezes. Eu pensei que seria um torneio de eliminação. Mas isso é bastante complicado. Bem, não importava qual formato fosse utilizado. Ele só precisava vencer suas lutas. O duelo contra Shell. Soberano total do 276º Exército. Começará em 10 segundos. 10. 9. 8. Vai começar assim logo de cara. Kang Junho sacou a espada do Lorde Vampiro e olhou para frente. 3. 2. 1. 0. Que comece o duelo. O limite de tempo é de 3 minutos. Um nome de soberano brilhou em um círculo do outro lado da arena. Soberano Ashel. Um homem com cabelo ruivo apareceu sobre ele. O soberano tinha olhos determinados e um nariz pontudo. Ele estava segurando um machado de batalha grande que o fez parecer ter 2 metros de altura. Kang Junho supôs que ele fosse um nórdico, lembrando até os antigos guerreiros viking. Este foi o primeiro soberano estrangeiro que ele viu. Então isso significa que podemos ver as aparências um do outro aqui. Anteriormente, ele só tinha sido capaz de reconhecer os soberanos pelos nomes brilhando em seu peito. No entanto, esse não era o caso agora.
Ele poderia até mesmo ver uma marca na bochecha esquerda de Ashel. Ah! Soberano Luca! Que infelicidade a sua ser o meu primeiro adversário! Kang Junho pensou na resposta. Mas não disse nada. A fala do inimigo foi automaticamente traduzida. E por isso não era estranho que Kang Junho ouvisse as palavras de Ashel na língua dele. Ashel sorriu arrogantemente com uma expressão que mostrava que ele estava confiante na vitória. Não há muito tempo. Então. Aqui vou eu. Ashel avançou como seu machado de batalha brilhando ameaçadoramente. Uma luz vermelha no machado de batalha causava um efeito fantasmagórico. Houve uma enxurrada de ataques do machado de batalha. Porém, ele não estava manuseando ele descontroladamente, mas com muita precisão. Mais forte do que Zenith. Ele era o mais forte dentre os soberanos que Kang Junho já tinha visto. Alguém como ele foi o seu primeiro adversário. O mundo realmente era grande, e havia muitos soberanos fortes nele. Kang Junho desviou dos inúmeros ataques do machado de batalha e atacou o pescoço de Ashel com sua espada. Os olhos de Ashel se arregalaram. Inacreditável! O machado de batalha que ele estava segurando com as duas mãos caiu no chão. Ele pôs as mãos em seu pescoço. Estremeceu e caiu. Você ganhou o duelo. Você recebeu 2 pontos pela vitória. A sua condição será restaurada. O próximo duelo começará em breve. Enquanto isso, o corpo de Ashel virou fumaça e desapareceu. Não havia vestígios de sangue no chão. Além disso, uma luz caiu sobre o corpo de Kang Junho e ele se sentiu revigorado. Aquela luz iria restaurar quaisquer lesões durante o duelo e livrar ele do cansaço. O duelo contra Elabu. Soberano total do 117º Exército. Começará em 10 segundos. 10. 9. 8. 2. 1. 0. Que comece o duelo. Era uma loira deslumbrante. Uma delícia ocidental de olhos azuis. Sua arma era um arco. Era um arco azul grande e deslumbrante. Uma aljava decorada com elementos azuis e cheia de flechas estava em sua cintura. Era uma arma grande para aquele corpo esguio. Ela parecia até uma elfa. Ao contrário de Ashel, Elabu não proferiu quaisquer palavras. Ela disparou uma flecha em direção a Kang Junho no momento em que o duelo começou. As flechas chegavam nele em um piscar de olhos. A ponta brilhava com uma luz azul enquanto ela voava. Kang Junho tentou desviar para o lado. Mas outra flecha já vinha naquela direção para bloquear o caminho dele. Quando ele tentou evitar a nova ameaça, 3 outras flechas voaram ao mesmo tempo. Um número infinito de flechas parecia vir da aljava dela. Era o suficiente para transformar qualquer oponente em um porco-espinho. No entanto, Kang Junho desviou das flechas com movimentos sutis e se aproximou dela. Ah! Elabu recuou. Chocada. Mas já era tarde demais. Já que a espada de Kang Junho já estava indo em direção ao seu pescoço. A cabeça de Elabu caiu no chão com um baque seco. Seu corpo se transformou em fumaça e se dispersou. Você ganhou o duelo. Você recebeu 2 pontos pela vitória. A sua condição será restaurada. O próximo duelo começará em breve. O próximo adversário era o soberano Damas. Era um homem utilizando 2 espadas. Ele era uma pessoa alta, que passava uma impressão diferenciada. Seu rosto indicava que ele era japonês. Damas olhou para Kang Junho e ergueu suas espadas, que tinham comprimentos diferentes. Como se não bastasse, elas emanavam uma luz vermelha. Prepare-se. Damas avançou depois de suas breves palavras.
Depois disso, houve uma tempestade de ataques. Kang Jun atacou com calma. Ele era muito mais forte do que os dois soberanos anteriores. O poder de ataque estava no nível do clone de um Lorde. Ele até usou uma habilidade especial. Era uma habilidade poderosa, onde as duas espadas se dividiam em dezenas de outras e voavam para cima do alvo vindas de todas as direções. No entanto, Kang Jun bloqueou todas elas. Não havia necessidade de desviar. O poder do estilo espadachim. Sangue dos céus subiu junto com seu nível. Espanto apareceu nos olhos de Damas quando ele viu Kang Jun bloquear sua habilidade. Ele olhou para Kang Jun como se não pudesse acreditar. Quem é você? Luca. É engraçado você perguntar isso quando você já sabe. O nome de soberano dele estava escrito no chão. Além disso, ele não deveria ter perguntado o nome do adversário antes do duelo. A expressão de Damas mudou em seguida. Luca, ouvi dizer que você é o exorcista mais forte do mundo no momento. Claro. Eu não acredito nesses rumores. Damas parecia ter lido um artigo sobre Kang Jun. Luca riu e tirou um sarro. Claro. É apenas um rumor sem fundamento. Então ele deu um passo adiante. Quem se importava com esses rumores? O importante era este momento. Damas endureceu sua expressão e recuou. Tempo que resta até a duelo terminar. 30. 29. 28. Se o tempo terminasse, seria um empate. Isso não pode acontecer. Kang Jun decidiu usar uma habilidade. Fenda Celestial. Com a fenda vindo em direção a ele, Damas cruzou rapidamente as duas espadas à sua frente para bloqueá-la. No entanto, o poder da fenda celestial não era algo que ele poderia bloquear. As espadas cruzadas foram separadas pela força do golpe e Damas foi cortado da cabeça aos pés. Ag. Damas olhou para Kang Jun com descrença antes de desaparecer. Você ganhou o duelo. Você recebeu 2 pontos pela vitória. A sua condição será restaurada. O próximo duelo começará em breve. Dali pra frente, Kang Jun conseguiu uma série de vitórias. Ele ganhou 38 vezes sem muito esforço, tendo 76 pontos. E restavam apenas 12 duelos até o final. Entre os soberanos adversários, Damas, que ele conheceu na terceira rodada, era o mais forte. Os que vieram depois não representavam uma ameaça. O duelo contra Agnus, soberana total do 66º Exército, começará em 10 segundos. Seu 39º oponente era Agnus. Ela era uma maga que usava vestes brancas. Kang Jun tinha uma espada, enquanto Agnus estava usando magia. Ela usou um feitiço absurdo logo de início. Ela invocou uma parede de chamas enorme chamada Muro de Fogo em direção a ele. O Muro de Fogo se aproximou dele rapidamente, para não ser queimado pelas chamas. Ele precisaria desviar. No entanto, isso significaria deixar a área do duelo. E então ele seria derrotado automaticamente. RORORO. Se você soubesse que eu era uma maga, você não teria me dado a chance de usar minha habilidade. Agnus estava convencida de sua vitória e riu. Parecia que ela tinha ganhado várias vezes através deste método. Era certamente poderoso. Deveria ser bastante eficaz. No entanto, isso era inútil contra alguém com uma forte defesa mágica e a armadura do Lorde Carissal. Kang Jun mergulhou no meio da parede de chamas e empunhou sua espada. O corpo de Agnus foi cortado na diagonal. Você ganhou o duelo.
Você recebeu 2 pontos pela vitória. Depois de Agnus, muitos outros talentos continuaram a surgir diante de Kang Junho. Provavelmente não era uma coincidência. Aqueles que eram proficientes estavam sendo atribuídos a um adversário mais forte. Isso indicava que os comandantes provavelmente estivessem assistindo o duelo. A série de vitórias de Kang Junho continuou. 49 vitórias. Ele tinha 98 pontos. Agora, havia apenas um adversário sobrando. O duelo contra Andras, soberano total do 13º Exército. Começará em 10 segundos. Uma armadura azul, uma espada reluzente e um escudo estampado com um dragão azul. O equipamento dele não parecia estar muito atrás do de Kang Junho. Ele é forte. Kang Junho esteve o tempo todo relaxado. Mas agora sua expressão era tensa. Até agora, ele tinha sido capaz de ganhar mesmo tendo lutado de forma desleixada. No entanto, ele sentiu que Andras estava em um patamar diferente dos outros. Era a primeira vez que ele lidava com um soberano com muito poder. Luca. Eu ouvi rumores. Mas comigo a situação será diferente. Os olhos intimidadores através do elmo eram intensos. Kang Junho avançou e usou sua habilidade sem hesitação. Fenda Celestial. Flash. Não havia necessidade de conversar. Mesmo ele tendo encontrado um adversário forte, era melhor conseguir uma vitória através da força bruta desde o início. Surpreendentemente, Andras bloqueou a habilidade de Kang Junho com seu escudo. Ugh! Andras gemeu ligeiramente quando foi empurrado para trás. Mas ele foi o primeiro soberano a conseguir bloquear a fenda celestial de Kang Junho. Esse escudo não é normal. Andras não recebeu nenhum arranhão, apesar de ter sido atingido pela fenda celestial diretamente. Em vez disso, os 2 braços de Kang Junho estavam formigando. Felizmente, a espada do Lorde Vampiro estava intacta. Uma arma de classificação lendária era diferente. No entanto, isso significava que o escudo que Andras estava segurando também era provavelmente um item lendário. Do contrário, não teria sido possível bloquear a fenda celestial que veio com o poder da espada do Lorde Vampiro. Kang Junho imediatamente atacou diversas vezes com sua espada. Mas Andras bloqueou com seu escudo. Surpreendente. A defesa desse escudo não é pouca coisa. Mesmo que o escudo fosse de classificação lendária, a fenda celestial de Luca não era algo que pudesse ser bloqueado com simples reflexos. No entanto, Andras defendeu perfeitamente. Isto significava que Andras tinha habilidades mais avançadas de movimentos defensivos com seu escudo. No entanto, Kang Junho não tinha lutado com apenas 1 ou 2 oponentes. Andras não era nada em comparação com a Rainha Nagant contra quem ele lutou um tempo atrás. Kaka. Kang. Kakakan. Kang Junho continuou a pressionar Andras sem hesitação. Andras tentou manter uma distância segura. Mas não era fácil. Oh! Ele não está me dando nenhuma chance de usar minha habilidade. Andras tinha 2 habilidades poderosas que utilizavam o escudo para neutralizar a espada do oponente. Entretanto, assim que ele se preparava para usar suas habilidades, ele tinha que bloquear a espada de Kang Junho. Durante as batalhas de Kang Junho com os Lords e seus clones, ele havia aprendido a não lhes dar tempo para preparar nada. Tempo que resta até a duelo terminar. 50. 49. 48. Conforme o tempo se aproximava do fim, Andras ficou impaciente. Não pode acabar assim. Eu tenho que acabar com ele de alguma forma. Kang Junho já havia percebido a intenção de Andras.
Então, ele tentou parecer relaxado, como se quisesse um empate. O rosto de Andras se distorceu. 12. 11. 10. Quando havia apenas 10 segundos restando, os olhos de Andras brilharam. Naquele ritmo, a luta estava fadada a ser um empate. Isso nunca poderia acontecer. Nos segundos finais, ele aproveitou os ataques ligeiramente mais lentos de Lucan e recuou para tentar usar uma habilidade com seu escudo. Asterisco Flash. Asterisco. No entanto, a espada de Kang Jun estava um passo à frente dele, esperando exatamente aquele movimento. Ela se moveu visando a falha defensiva provocada pelo movimento de recuo, que acertou o alvo em cheio. Um ataque resplandecente atravessou a armadura azul e o sangue de Andras jorrou. Ugh! Quando o sangue surgiu, as partes superior e inferior do corpo de Andras caíram no chão. Era o fim. Você ganhou o duelo. Você recebeu 2 pontos pela vitória. Você está atualmente com 100 pontos. Aquele era o fim dos 50 duelos. Kang Jun foi vitorioso, com uma sequência de 50 vitórias. Andras não foi um adversário fácil. Se ele não tivesse se aproveitado da ansiedade de Andras no final, a luta poderia ter acabado empatada. No entanto, ele ganhou. De qualquer maneira, se isso tivesse sido uma verdadeira batalha entre os soberanos, em vez de um duelo, Kang Jun teria tomado tudo o que pertencia a Andras. Por outro lado, Andras estaria gritando no inferno dos perdedores. Aquele pensamento não acalmou Kang Jun em nada. Ele ganhou dessa vez. Mas o que poderia acontecer da próxima vez? Claro, ele iria ganhar. Se ele se tornasse mais forte, ele iria ganhar incondicionalmente. Kang Jun cerrou os punhos quando consolidava sua resolução. Soberano Luca. Do 439º Exército. Você obteve 100 pontos. Você é o candidato a comandante classificado em primeiro lugar entre os soberanos totais. A luz do círculo mágico encobriu ele novamente. Um salão gigantesco apareceu, com um círculo mágico grande brilhando no centro. Kang Jun estava em cima dele. No entanto, desta vez, ele não estava sozinho. Havia 9 outras pessoas no círculo. 5 deles eram familiares a Kang Jun. Eram adversários que Kang Jun tinha encontrado nos duelos. Andras, Damas, Agnus, Praxin e Alamo. Os outros 4 ele não tinha visto antes. Ele nunca se encontrou com eles nos 50 duelos. No entanto, era possível ver seus pontos e a classificação abaixo de seu nome soberano. Kang Jun era o primeiro, Andras o segundo, e Damas ficou em terceiro. Naquele momento, um grupo apareceu na frente do círculo mágico. Um total de 10 seres. Alguns pareciam humanos, enquanto outros estavam mais para ogros ou demônios. Havia 2 chifres no topo das cabeças de alguns e expressões temíveis em seus rostos. Quem seriam eles? A atmosfera em torno deles estava além da imaginação. Eles se apresentaram um a um. Eu sou o comandante do primeiro Exército de Defesa da Terra. Bin Ain. Eu sou o comandante do segundo Exército. Madon. Eu sou do terceiro. Ligas. Os 10 comandantes se apresentaram. Eles lideravam do primeiro ao 12º Exércitos, sem nenhum comandante no 7º e 11º Exército. Kang Jun de repente se lembrou das palavras de Exia.
Ela disse que os comandantes do 1º ao 12º Exército eram os mais fortes entre as forças de defesa da Van Mond da Terra. Depois disso, os exércitos não tinham necessariamente uma ordem e as classificações eram irrelevantes. Em outras palavras, o comandante do 400º Exército poderia ser mais forte do que o comandante do 30º. No entanto, apenas os comandantes mais poderosos poderiam se tornar comandantes do 1º ao 12º Exército. No entanto, estes 12 exércitos também não estavam classificados por ordem de poder. Embora o primeiro comandante representasse todos eles, podia haver alguém com um poder maior entre os outros 11 comandantes. Não surpreendentemente, o primeiro comandante Bin-Ain estava olhando para o comandante do 12º Exército. Os outros comandantes também estavam olhando para ele, indicando que ele provavelmente era o mais forte entre eles. Naquele momento, o primeiro comandante falou com Kang Junho e os outros. Você é o mais forte entre os soberanos. No entanto, os rankings são agora sem sentido. Vocês terão que lutar novamente. Uma competição que lhes daria uma chance de mudar suas posições. Kang Junho já havia derrotado 5 deles. Ele não havia combatido os 4 restantes ainda. Mas eles pareciam ser mais fracos do que Andras e Damas. Bin-Ain continuou. Antes disso, gostaríamos de lhe informar das gratificações. Vocês serão treinados por um de nós. Treinados pelos comandantes mais fortes do exército em pessoa. Isso ocorrerá porque suas habilidades ainda estão aquém das necessárias para ser um comandante. Para vocês, é muita sorte nós termos tomado essa decisão especial de fortalecer nossas defesas. Aquilo era completamente inesperado. Kang Junho estava ansioso pelo treinamento. Eles eram as pessoas mais fortes na Van Mond da Terra. E assim seus ensinamentos não seriam de forma alguma irrelevantes. Assim sendo, os soberanos atribuídos a cada comandante devem se dirigir a eles. Soberano Agnus. Comigo. Sim. O primeiro comandante. Bin-Ain apontou para Agnus. Ele se moveu para a frente com uma expressão inquieta. Soberano Damas virá comigo. Sim. Em seguida, o segundo comandante. Madum apontou para Damas e o terceiro comandante chamou Andras. A lista foi seguindo. Até que Soberano Luca. Finalmente, o comandante do 12º Exército, Hainkar, chamou o nome de Kang Junho. Sim. Kang Junho andou até na frente de Hainkar. Ele era um homem em seus 40 anos com uma aura fria. Havia uma energia estranha ao seu redor. Como nos romances de artes marciais. Kang Junho acreditava que Hainkar era o mais forte entre todos os comandantes do exército. Caso contrário, os outros comandantes não estariam prestando atenção nos movimentos de Hainkar. Hainkar olhou para Kang Junho e disse: Me siga. Sim. Kang Junho seguiu Hainkar para uma câmara fechada próximo dali. Era uma sala com 2 gemas de ressurreição. Uma de cada lado. Claramente, uma sala de treinamento. A coisa em comum era que ela tinha 2 gemas de ressurreição. Hainkar disse: Luca, eu deliberadamente falei para os outros comandantes não escolherem você. É porque eu te escolhi. Você faz ideia por quê? Eu não sei. Não é porque você tem mais pontos ou realizações. Há apenas uma razão. É porque você conhece o estilo espadachim. Sangue dos céus. Como você sabe disso? Eu assisti seus duelos. Eu sei porque eu estou familiarizado com essa técnica.
O Criador morreu há muito tempo. Quem era ele? Você não precisa saber. Só que enquanto ele estava vivo, o segundo rei demônio Coladicus jamais teria sequer considerado a possibilidade de invadir a Vamon da Terra. Os olhos de Rankar brilhavam implacavelmente. Por favor, entenda que eu não estarei te ensinando quaisquer novas habilidades. Eu só irei expandir o que você já sabe. É o mesmo para os outros comandantes. Eu vou ser grato por quaisquer ensinamentos. Kang Jun estava preparado até para morrer algumas vezes durante o treinamento se fosse necessário. Era raro ter a chance de ser ensinado pelo mais forte na Vamon da Terra. Um leve sorriso de satisfação apareceu no rosto de Rankar enquanto ele olhava para Kang Jun. No entanto, sua expressão implacável logo retornou. O tempo que temos é de 2 horas. Nesse curto período, vou passar a você o treinamento mais duro e mais eficiente. A única coisa que importa é a sua força de vontade. Se você desistir no meio do caminho, não receberá nada. Isso não vai acontecer. Kang Jun respondeu com um sorriso e os olhos de Rankar demonstraram sua satisfação. Veremos se isso acontecerá ou não. Então, vou começar. Ele imediatamente puxou uma espada e cortou Kang Jun ao meio. Ag! Os olhos de Kang Jun se arregalaram enquanto seu corpo caia no chão. O corpo dele se transformou em fumaça e ele reapareceu na frente da gema de ressurreição. Ué! Ele morreu! Era a primeira vez que Kang Jun experimentava a morte. Isso porque ele nunca tinha sido derrotado em duelos na sala de treinamento. Além disso, ele nunca havia morrido em batalhas contra os subordinados do segundo rei demônio. A ressurreição era possível. Mas ele nunca tinha passado por aquilo. No entanto, ele tinha acabado de morrer. Parecia que o mundo estava acabando no momento em que ele morreu. Sua consciência ainda estava viva. Mas seu corpo parecia uma pedra imóvel. Então, até mesmo sua consciência desapareceu. Até que ele acordou novamente ao lado da gema. Por quê? Kang Jun encarou Rankar. Ele disse que iria ensinar. Então por que ele matou Kang Jun sem aviso nem nada? Não era uma sensação agradável. Mesmo se ele pudesse ser ressuscitado. Ele não queria experimentar uma sensação tão terrível novamente. No entanto, Rankar se aproximou novamente e cortou a cabeça de Kang Jun. Sua cabeça caiu no chão, separada do corpo. Kang Jun tinha feito isso com os outros antes. Mas esta foi a primeira vez que ele experimentava seu próprio veneno. Já que sua cabeça estava decepada, o corpo perdia a força e caia no chão. Sua consciência perdurou por um tempo. Mesmo depois de a cabeça cair. Em seguida, tudo escureceu e ele foi ressuscitado na gema do outro lado. Tac tac tac. Rankar já avançava com sua espada. Kang Jun se levantou. Espere aí. Esse é o treinamento. Rankar disse que usaria o método de treinamento mais eficaz para um curto período de tempo. Em seguida, ele rasgou o estômago de Kang Jun e cortou seu pescoço. Kang Jun não pretendia apenas sentar e morrer ali. Quando ressuscitou, ele sacou sua espada. Sim. Esse é o treinamento. Desta vez, eu não vou morrer sem tentar me defender. No entanto, Kang Jun foi novamente cortado ao meio pela espada de Rankar. Ugh! Droga! O que você está fazendo? Quando ele ressuscitou novamente, Kang Jun atacou com sua espada. Mas Rankar bloqueou o golpe e o cortou novamente. Ele novamente morreu e depois ressuscitou. Isto foi se repetindo.
Ele já havia morrido umas 10 vezes. A partir de então, ele até perdeu a vontade de resistir. Quanto tempo você vai fazer isso? Ensinar sobre o estilo espadachim. Sangue dos céus. Koth. Raikar veio até Kang Junho sem dizer nada e o matou de novo. Ele parecia um assassino louco. A raiva de Kang Junho cresceu. Ele morreu sem proferir mais uma palavra. Ele usou todo o seu poder e ainda assim morreu. No entanto, não importava como ele pensasse a respeito. Ele ainda não conseguia achar um motivo. Que tipo de treinamento é esse? Ele se perguntou se Raikar estava na verdade se divertindo assassinando ele, em vez de lhe ensinar. Porém, pelo contrário, os olhos de Raikar não estavam tomados pela insanidade. Não pergunte a mim, mas tire suas próprias conclusões. Tirar minhas próprias conclusões. Pense nisso como campo sanguinário. Não conte com a ressurreição. Considere que será o fim se você morrer. Sua espada voou mais uma vez. A espada se aproximou do olho esquerdo de Kang Junho. Kang Junho inconscientemente bloqueou a espada. A reação foi desencadeada usando o estilo espadachim. Sangue dos céus. Ugh! O próximo ataque de Raikar cortou a jugular dele. Kang Junho ficou espantado. Eu consegui! Foi a primeira vez que ele bloqueou um ataque de Raikar. Ele quis desesperadamente impedir seu adversário. E sua espada se moveu quase que inconscientemente. Era uma reação de seu estilo espadachim. Kang Junho reviveu e a espada de Raikar voou em direção à sua cabeça. Desta vez, Kang Junho bloqueou a espada que vinha para seu olho direito e o próximo golpe logo chegou. Kang Junho moveu a cabeça e desviou. Ele morreu no final. Mas ele conseguiu durar até o terceiro ataque. Ressuscitou ao terceiro segundo. Conforme o tempo passava, o número de ataques de Raikar que Kang Junho conseguia suportar foi aumentando. Então, depois de um longo tempo, antes que ele se desse conta, Kang Junho tornou-se capaz de sobreviver por mais de 10 minutos. Raikar sorriu e deu um passo para trás. Parece que você compreendeu de forma razoável. Agora, é hora de ir. Kang Junho foi então transferido de volta para o lugar com o grande círculo mágico. Os outros soberanos estavam reunidos ali, incluindo Andras e Damas. Todo mundo parecia estar repleto de energia, como se tivessem aprendido algo importante. O primeiro comandante, Bin-Ain, disse: Então, vamos agora descobrir quem é o mais forte entre vocês.